nasci em Faxinal do Soturno, município de Santa Maria, na ocasião, né? Hoje está emancipada, é uma cidade não muito grande, mas eu nasci assim no meio de muita música. Nasci em 1930 e não havia ainda assim no Brasil discos e aparelhos assim para que a gente pudesse ouvir muita música, né? Então, os meus avós importavam da Argentina aqueles discos grossos, né? Pesados, e a gente usava assim gramofone, aquelas vitrolas de manivela. E eu, como adorava, sempre gostei muito de música, de canto, estava sempre no meio disso tudo, né? Quando aprendi mais a falar, eu tinha 6 anos e pouco, me recordo, eu dizia para os meus pais que eu queria ser freira. Nem sabia direito falar freira, né? Mas que eu queria ser freira, porque acho que às vezes passavam algumas irmãs, gostava de vê-las, achava assim pessoas muito simpáticas, pessoas assim muito acolhedoras, né? Conversavam com a gente. Meus primeiros estudos foram em Santa Maria, depois eu fui para Porto Alegre, continuei meus estudos como juvenista, não é? Já então mais decidida a ser irmã. Ser juvenista é então estar assim já num grupo daquelas que se candidatam a ser freiras. Tinha terminado os meus estudos e então optei, isto é, as madres optaram para que eu continuasse música, que achavam que eu tinha assim acentuadamente uma vocação musical, né? Aí vim para São Paulo. Pela manhã, eu estudava na Caetano de Campos, fazendo meu curso de professora de educação musical, e à tarde eu frequentava o Instituto Musical de São Paulo. Terminei meu curso em 1951, me formava no final de 1951, nos 2 cursos, no mesmo ano. Enquanto fazia o 8º ano, enquanto fazia o 9º, aí me formava também como professora de educação musical. E em 1953 era professora na Escola Normal Puríssimo, daqui de Rio Claro, a Adelaide Giordani. Ela, sendo gaúcha, seu namorado era do Rio Grande do Sul e ela estava decidida já para o noivado e casamento. Então voltou para o Rio Grande do Sul e eu vim para substituí-la. Dia 15 de fevereiro de 1953, eu cheguei em Rio Claro. Tive assim receio de como seria o estado de São Paulo, Rio Claro, tão longe da minha terra, né? E eu chorei o mês inteiro, mas chegou o primeiro dia de aulas, 15 de março de 1953. Lá fui eu para uma sala de aula, Madre Nassinha Giordani, a diretora. Ela então me apresentou e me deixou na sala de aula. E eu então fui assim, conversando com as meninas, e voltei já encantada, não chorei mais, nem uma lágrima daí para frente, porque me encantei com a recepção das minhas alunas, o envolvimento delas com a educação. Então tudo isso assim me deixou fascinada. E eu me pus então a trabalhar. Eu digo, ai, aqui é um campo muito bom. Então vamos estar com música, com canto, com tudo que se refere à música, né? E assim eu comecei meus trabalhos. Então a Escola Puríssimo parece, como você diz, respirava música em todo canto, né? Era um grupinho aqui cantando lá, e a música então, o canto permeava a escola inteira, né? Era através da bandinha rítmica, através do coro infantil, né? E através também, depois, o curso ginasial. Então eram bastantes alunas, eu dividia em 2 grandes grupos. Um das primeiras e segundas séries, que naquele tempo até 4ª série ginasial, né? Primeiras e segundas, depois outro, 3ª e 4ª, e o curso normal. Então 3 grandes grupos orfeônicos. Então a escola inteira cantava, a escola inteirinha cantava, ninguém ficava fora
do canto, né? As diretoras apoiavam muito e incentivavam bastante. Também os professores, era muito interessante como eles também vibravam pelas atividades do canto. Então, eu chegava assim na sala de aula, o professor Arlindo, de matemática, já sabia. Mas Hermínia, vai precisar das meninas do Melo Rítmico? Eu, sim, professor. Como é que o senhor pode me ajudar? Elas, não tem importância, as meninas irão, o que eu der como matéria nova, eu passo depois e explico para elas em outro horário. Então, eu era tranquila porque eu contava com o apoio deles. E as meninas não ficavam prejudicadas nunca. A música também deixa a pessoa, eu sinto assim, mais doce, de uma convivência mais suave, de uma, sabe, eu acho que burila muito o ser humano, né? Então acho que é por isso também o meu envolvimento grande com pessoas para cantar, né? E para tocar, mas mais para cantar. Como gaúcha, e eu muito acostumada à tradição, ao folclore gaúcho, né? Eu cheguei e trabalhei de 53 até 1960, mais com os coros orfeônicos. E aí eu disse, mas eu gostaria de cultivar também a música folclórica daqui de São Paulo, conhecer também alguma coisa nesse sentido. Isso porque movida pela tradição do Rio Grande do Sul, que eu cultivava bastante, e ouvia quando criança, claro, meus professores passavam tudo isso para nós, né? Então, eu pensei uma forma de fazer isso, assim, vibrar de alguma forma, né? Então, eu pensei num repertório folclórico, né? Então eu pesquisei alguma coisa de São Paulo, de Minas, como o Peixe Vivo de Minas. Juntei a esse repertório coisas do Rio Grande do Sul, né? E essas canções eu já conhecia bem. E assim eu digo, bom, eu vou pegar instrumentos de percussão, vou juntar uns violões também, né? As meninas, algumas já devem saber tocar. E eu então juntei esses instrumentos, aí triângulos, coquinhos, e comecei a ensaiar coisas assim mais do Rio Grande do Sul, como o pezinho, o balaio, e fui juntando então com Peixe Vivo, né? E outras coisas assim folclóricas. E aí que eu criei o Melo Rítmico. Aí foi. Na primeira apresentação já foi sucesso? Foi. Hélia, olha, nós choramos muito. Eu especialmente, mas chorei incontidamente. Isso porque um trabalho que, enfim, eu estava assim criando, né? E saudosa do folclore do Rio Grande do Sul, e então para cultivar aqui também. E então foi dia 9 de junho de 1960. Marcamos essa data para uma primeira apresentação. E eu disse às meninas, vamos ver como será. Foi no Puríssimo? No Puríssimo, no Salão do Puríssimo. É. Que público? Para os pais também das alunas, elas convidaram pessoas também, além dos alunos que foram todos convidados para essa apresentação. Os parentes do Melo Rítmico, elas convidaram, né? E estavam contentes, porque então estavam cultivando uma outra atividade. E foi assim, eu digo, vamos ver o que será. Não tenho ideia de como as pessoas vão acolher esse nosso trabalho. Hélia, mas foram aplausos incontidos, aplausos e mais aplausos, então nos levou a chorar porque a gente não esperava, né? E eu estava assim muito comovida também porque vi uma receptividade muito grande que eu realmente não esperava, nem as minhas alunas, né? Então foi assim, muito alegre, desde a primeira apresentação. E aí não conseguimos parar mais. Juntas elaboramos um repertório, né? E às vezes nós temos repertórios assim, fazendo parte de datas, né? Então, São João, Natal, né? Então, ou encontros para recordar
as primeiras canções, por exemplo, do Melo Rítmico, então recordações, um tema, né, que a gente leva um repertório dentro de um tema. Então, às vezes não, mas a maior parte das vezes quase são repertórios temáticos, né? Então, hoje é composto por ex-alunas ou alunas ainda? Ex-alunas. Toda segunda-feira à noite nos reunimos para ensaiar. E o encontro já é uma festa, né? Tem que dar uns minutos para as colegas colocarem um pouquinho os assuntos em dia. E aí, agora é hora de cantar. Então vamos. E faz as apresentações onde hoje? Olha, quem nos convida muito é a Unesp, né? Então a gente tem feito apresentações lá, assim, desde o ano retrasado, sempre numa festa junina, né? Então a escola prepara muito bem o ambiente, tudo com festões, com decoração junina. E nós levamos também só de preferência músicas de sertão. Típicas, né? Típicas, é. Após, então, a Unesp oferece, assim, as coisas próprias, as gulodices próprias de São João para toda a plateia. Então, todo mundo vai saindo e comendo pipoca. Lá não entra bebida alcoólica, então é suco quente, né? São, assim, coisas muito bem preparadas, muito saborosas. E todos, então, apreciam essas coisas, né? E é interessante que até os próprios universitários, eles se identificam assim com o Melo Rítmico, porque, sabe, Hélia, de repente o salão já está lotado, mas existem uns corredores laterais. Então os alunos vão chegando, acho que ouvindo música, saindo das salas de aula já, e vão entrando e sentando nos corredores, sentando, acompanhando, vibrando, cantarolando junto, sabe? E é uma festa assim muito grande, para grande surpresa minha também, os universitários assim prestigiam e acolhem muito bem os trabalhos do Melo Rítmico. Capelinha de mel